Bem-vindos. Iremos trabalhar com vocês a disciplina de Economia Solidária do curso técnico em Cooperativismo. Sou a professora Samara Carvalho Sampaio, trabalhei com Economia Solidária no Fórum Brasileiro de Economia Solidária e no Fórum Estadual de Economia Solidária do Piauí. É com muito prazer que a gente está aqui hoje para construir com vocês essa disciplina. Na unidade 1, nós iremos trabalhar os conceitos e características de solidariedade e cooperação, os princípios da economia solidária, tipos de empreendimentos solidários e seus aspectos sociais e jurídicos. Vamos lá. Sobre solidariedade e cooperação, nós vimos aí no nosso material uma frase do professor Paul Singer, que esteve à frente da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que diz o quê? Para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a igualdade entre todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse solidária, em vez de competitiva. Isso significa que os participantes na atividade econômica deveriam cooperar entre si, em vez de competir. Cooperação e solidariedade, em virtude do mercado capitalista que nós temos hoje nas atividades econômicas. Economia solidária é você trabalhar princípios que vão além do mercado capitalista, né? Então, você vai trabalhar princípios da economia solidária, que são princípios de solidariedade, cooperação, preço justo, cuidado com o meio ambiente, cuidado entre as pessoas, né? Então, isso tem a ver com os princípios da economia solidária: igualdade, solidariedade e cooperação. O conceito da economia solidária, segundo o Atlas da Economia Solidária, ela vem como um conjunto de atividades econômicas que compreende produção, distribuição, consumo, poupança e crédito organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma coletiva e autogestionária. O que significa isso na prática? Temos hoje trabalhadores e trabalhadoras que encontram-se fora do mercado formal de trabalho. Quem são esses trabalhadores e trabalhadoras? Grupos de associações, grupos de cooperados que não estão no mercado formal de trabalho, não encontram-se com a carteira de trabalho assinada, nem encontram-se sob o regime seletista e não encontram-se sobre nenhum regime estatutário, mas que desenvolvem atividades econômicas, desenvolvem geração de trabalho e renda, produzem, distribuem e consumem atividades econômicas de maneira solidária e de maneira organizada, sejam através de associações, seja através de cooperativas, sejam através até mesmo de grupos informais. Então, encontramos esses grupos de economia solidária muitas vezes no nosso bairro. Nós temos grupos de economia solidária, associação de trabalhadores, grupos que estão organizados, que recebem algum apoio da igreja, recebem algum apoio de sindicatos, recebem algum apoio de entidades, de fomento, recebem algum apoio de alguma secretaria, de prefeitura, ou de governo do estado, ou de governo federal, que desenvolvem atividades econômicas. Esse conceito da economia solidária, ele foi construído a partir do Atlas da Economia Solidária em 2005. A economia solidária é fruto da organização desses trabalhadores e trabalhadoras na construção de novas práticas econômicas e sociais fundadas em relação de colaboração solidária. Então, são pessoas, trabalhadores, que organizaram seus trabalhos e que, por encontrarem-se fora do mercado formal de trabalho, constituem parcela significativa devido a
crises que passaram tanto a nível do Brasil, como também fora do Brasil, muitos trabalhadores viram-se fora do mercado de trabalho, né? Então, muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram e, com isso, os trabalhadores ficaram à mercê, né? Então, sem trabalho. E, com isso, desenvolveram novas práticas econômicas e também sociais. Hoje nós temos assim muitos grupos de mulheres que reúnem-se tanto para trabalhar, desenvolver, fomentar a atividade econômica, como também ajudarem-se mutuamente, né? Então, a questão da sobrevivência da atividade econômica, como também no dia a dia, superar, seja as perdas que elas têm familiares, né, com seus filhos, nos relacionamentos, como fomentarem a própria atividade econômica nos seus lares. Da mesma maneira, os homens, né, que trabalharam em empresas que faliram, como a gente tem algumas experiências, até mesmo empresas do Nordeste que faliram, e elas foram autogestionadas por esses trabalhadores que estavam desempregados e assumiram a gestão, a autogestão dessas empresas para fomentar seus trabalhos, partilhando os seus lucros, né? Então, assim, de maneira coletiva, sem patrão, porque na economia solidária, o princípio da economia solidária é o quê? Não existe a figura do patrão, o trabalho é coletivo, as decisões são partilhadas, tudo é decidido coletivamente. É uma prática de produção e consumo que privilegia o trabalho coletivo, a autogestão, a justiça social, o desenvolvimento local, sustentável e solidário, né? Então, tenham cuidado com o meio ambiente, tenham cuidado com o planeta, tenham cuidado com o próximo, né? Então, a questão do preço justo, tudo isso é visto na economia solidária. Então, é uma prática a uma outra economia. Por isso que a gente sempre diz, né? Uma outra economia acontece quando há a prática da economia solidária. Nós temos aí um mapa dos princípios da economia solidária, onde a gente vê de maneira intercalada os princípios da cooperação, da solidariedade, da autogestão e da viabilidade econômica. Por quê? Porque esses princípios, eles precisam caminhar juntos, né? Então, precisa haver o reconhecimento da viabilidade econômica, da atividade econômica, os princípios da solidariedade, né, da ajuda mútua, da cooperação e os princípios da autogestão. Então, o respeito àquele grupo, a existência do grupo, das atividades que são geridas pelo grupo e das decisões que são tomadas por esse grupo. Então, é preciso que haja o cuidado e o respeito, né? A maneira como o grupo desenvolve as suas atividades econômicas. A economia solidária na prática, ela pode ser encontrada através das cooperativas populares, das associações, dos grupos informais, os diversos grupos informais que nós encontramos em nosso dia a dia, grupos de produção, de serviços, grupos de consumo, grupos de comercialização, de crédito, grupos rurais e também grupos urbanos, né? Então, a associação de agricultores, a associação de pescadores, todos esses grupos que se reúnem-se para fortalecer a sua atividade econômica. Então, de repente, você desenvolvendo uma atividade econômica e vendendo o seu produto sozinho, você consegue um preço menor. E você vendendo o seu produto com um grupo, você fortalece toda aquela região e você fortalece todo o grupo. Com isso, você fortalece toda a região. Então, a economia solidária, na prática, ela visa fortalecer todas aquelas famílias envolvidas. Por isso, é importante
que haja uma sensibilização por parte dos gestores também, por parte da sociedade, em reconhecer esses grupos de economia solidária. Hoje a gente vê em alguns produtos nos supermercados de associações de cooperativas, por exemplo, cajuínas, né? Então a gente sempre olhar o rótulo das cajuínas. Uma cajuína que é produzida por uma cooperativa popular, quando você compra aquela cajuína, você está fortalecendo todas aquelas famílias envolvidas na produção, naquele serviço. Quando você compra uma cajuína que é de um empresário, você está fortalecendo apenas um empresário, né? Então tem essa prática do coletivo, do fortalecimento de várias pessoas, né? Então é isso que a economia solidária na prática traz para a sociedade, o fortalecimento, né? Então o trabalho coletivo. Então a gente visa inserir, né, o trabalho coletivo, a autogestão, o trabalho e a renda dessas pessoas que estão fora do mercado formal de trabalho. E por que essas pessoas estão fora do mercado de trabalho? Ou por falta de oportunidades, ou porque desenvolve atividades econômicas voltadas para aquela realidade, atividades de artesanato, atividades de agricultura, atividades de serviços voltados para aquela realidade, né? Então a gente tem em muitos municípios aqui no nosso estado mesmo, produção de cajuína, produção de doces caseiros, produção de artesanato. Então são esses grupos que hoje praticam a economia solidária. Os segmentos do campo da economia solidária, nós temos também os empreendimentos econômicos solidários. O que são esses empreendimentos? Nós temos as organizações coletivas, que são organizações que muitas vezes elas são consideradas suprafamiliares. Por quê? Porque envolve famílias, né? Então, o pai, o filho, a nora, o genro, que trabalham em atividades coletivas, né? Seja no plantio de frutas, né, para fazer polpa de frutas, né? Então a gente tem aqui no Piauí algumas experiências de cooperativas de polpa de frutas que são da economia solidária. Associações cooperativas, empresas autogestionárias, clube de trocas, né, que cuida também da questão do bem viver, do cuidado com o meio ambiente, redes e grupos solidários. Exercemos também coletivamente gestão de atividades e realizamos atividades econômicas de produção de bens, prestação de serviços, créditos, comercialização e consumo solidário. Temos também como segmento da economia solidária as entidades de assessoria e fomento. O que são essas entidades? Elas são muito importantes para a existência da economia solidária, pois elas desenvolvem ações de apoio direto junto a esses empreendimentos, junto a esses grupos que são o quê? Capacitação, assessoria, incubação, pesquisa, acompanhamento, fomenta crédito, assistência técnica e organização desses grupos. Então, as entidades de assessoria hoje, elas são fundamentais para a existência dos grupos de economia solidária, para a manutenção do grupo, para muitas vezes contar a história dos grupos. Hoje nós temos grupos de economia solidária que fomos pesquisar a história desses grupos, eles existem desde a década de 80, a década de 90, e graças às entidades de assessoria e fomento, eles foram recebendo capacitações, assessoria. Depois, com o tempo, com o início de algumas políticas públicas governamentais, alguns grupos receberam incubações, né, através das universidades para que fossem feitas melhorias, né, nessas produções desses grupos, né? Então, para que pudesse competir
com o mercado capitalista, né? Então pudesse melhorar os serviços, né? Que a economia solidária pudesse estar de igual para igual no mercado capitalista. Então as entidades de assessoria hoje, elas são fundamentais para a existência da economia solidária e elas são consideradas um segmento, né, da economia solidária, porque elas prestam essa assessoria e podem prestar também o fomento à existência desses grupos, que muitas vezes elas podem captar recursos junto a organismos internacionais, podem captar recursos junto ao governo e com isso podem fomentar esses grupos de economia solidária. E nós temos os gestores públicos. Quem são esses gestores públicos? São aqueles que elaboram, executam, implementam e coordenam políticas de economia solidária. Podem ser de prefeituras, governos estaduais e o próprio governo federal. Então, os gestores públicos hoje, eles são os responsáveis pela política pública de economia solidária. Então, eles escutam a demanda do movimento da economia solidária, né? O que é que os atores da economia solidária reivindicam, e aí eles buscam, através dessas demandas, fomentar essa política da economia solidária. E aí nós temos aí o marco jurídico da economia solidária, que é um pouco um resgate da lei da economia solidária, que a gente vê aí a reformulação da Lei Geral do Cooperativismo e o projeto de lei 4685 de 2002, que é a ementa sobre a Política Nacional da Economia Solidária, que dá um tratamento diferenciado aos empreendimentos, a formalização desses empreendimentos econômicos solidários e, com isso, procuramos fortalecer esses empreendimentos para que eles possam estar no mercado de trabalho. Então, esse é um pouco o cenário geral desse resumo da nossa unidade 1. Trazer para vocês o que são esses principais conceitos de economia solidária, algo novo para alguns de vocês, mas que com isso, com esses conceitos, a gente espera que vocês possam identificar no bairro de vocês, na cidade de vocês, onde estão esses atores da economia solidária. E, de repente, quem são esses atores, né? Então, como vocês podem fortalecer esse grupo, ou participar desse grupo, ou ajudar até mesmo a fomentar uns grupos de economia solidária. E também, através desses segmentos da economia solidária, ver quais são os principais desafios que compõem esse marco regulatório da economia solidária no Brasil hoje. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.